Olá, ouvintes, olá, espectadores. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a apresentação do nosso Pode Crer, que é o nosso arrojado podcast da Corregedoria Regional Eleitoral do nosso Tribunal do Paraná. E o objetivo, como sempre dizemos para vocês, ouvintes e espectadores, é sempre compartilhar esse conhecimento de maneira leve e por isso estamos sempre aqui, a cada 15 dias aproximadamente, trazendo novos convidados, novas ideias, novos assuntos, novos ambientes, enfim, dentro de todo esse conhecimento que para nós é muito importante. E hoje não será diferente, pelo contrário, será um episódio, esse de número 12, um episódio especialíssimo. Entenderão o motivo porque nós temos aqui figuras fantásticas que foram escolhidas a dedo para que esse nosso podcast fosse considerado talvez um dos melhores podcasts que nós temos hoje nessa área jurídica no Brasil. E sem medo de falar isso, de maneira alguma. E estamos aqui para isso, batermos um papo nessa hora que vai se avançar. E sempre lembrando, se gostaram, deixem um like. Se não gostaram, indiquem para os inimigos. Está valendo da mesma maneira. Como eu disse, temos duas convidadas especialíssimas, principalmente porque estamos no mês de março, que é o mês dedicado à lembrança da mulher. Como se os demais meses não fossem, não é isso. É que no dia 8 de março nós temos o Dia Internacional da Mulher, que foi marcado para homenagear essas guerreiras que são mães, que são trabalhadoras, que são escritoras, professoras, esposas, enfim, elas se colocam em todo o ambiente da vida, da sociedade, lamentavelmente nem sempre reconhecido, mas aqui o reconhecimento ele ocorre 100% em cima disso. E por essa razão, nós temos duas convidadas especialíssimas e eu as apresento agora. Inicialmente eu tenho à minha frente a desembargadora Lídia Maegima, que é a nossa primeira convidada. A desembargadora Lídia é paranaense, natural de Arapongas, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, que por sinal é a mesma que eu me formei também, Lídia, que beleza. Especialista em processo civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e entrou na carreira da magistratura mediante concurso público em 1984. Atuou como juíza substituta nas comarcas de União da Vitória, Cornélio Procópio e Foz do Iguaçu. Também foi juíza de direito nas comarcas de Pérola, Andirá, Goerê, Cascavel e Londrina. Em 2007, ela foi promovida ao cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Foi segunda vice-presidente, é bom que se diga isso, no biênio 2017-2018 e é atualmente a primeira mulher a presidir o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sem também esquecer que também foi professora no passado, profissão essa que para mim é das mais altas situações que nós temos nesse universo do conhecimento. Minha querida desembargadora Lídia Maegima, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer inenarrável tê-la aqui conosco nesse nosso podcast. Bem, meus cumprimentos a todos que nos assistem, aqueles que nos ouvem também. É uma honra estar contigo, desembargador Franza, que é o idealizador do Você Pode Crer, que achei muito interessante. Dá um duplo sentido. Essa logo, exatamente, muito inteligente, né? Essa logo, essa marca toda. Parabéns pela iniciativa, desembargador. Obrigado, Lídia. Obrigada pelo honroso convite. Não, eu me sinto honrado e os espectadores entenderão ao final do programa, vão dizer, valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Aí estamos citando Fernando Pessoa para justificar a presença de ambas. E, claro, não poderia deixar de falar da minha querida amiga Ana Lúcia Lourenço, a nossa desembargadora também do Tribunal de Justiça. Ela é paranaense, natural de Curitiba, graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 84, ingressando na magistratura no ano de 1990, portanto, minha caloura, né, que eu entrei em 89, como juíza substituta na comarca de Pato Branco, algo em comum talvez com a Cris, né Cris? Pato Branco, depois você me conta do passado daquela menina. Atuou nas comarcas de Tibagi, Campo Mourão, Londrina e Curitiba. Foi juiz eleitoral da terceira zona eleitoral aqui na capital, eu também passei por lá. Também foi diretora do Fórum Criminal de Curitiba, juiz auxiliar da primeira vice-presidência, ouvidora geral do Tribunal de Justiça do Paraná, coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica, dentre outras. Foi também promovida por merecimento ao cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça em 2014. Atualmente é a nossa corredora do Tribunal de Justiça do Paraná e também foi professora, o que muito nos honra nessa atividade da docência. Querida Ana, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer, da mesma forma, ter você aqui. Nós que agradecemos, Dr. Panza, pelo convite. Cumprimento a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. E é uma honra estarmos aqui, compartilhar esse momento. É um espaço bem importante de diálogo, né? É um estreitamento de laços entre o TRE e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Perfeito, que continue sempre assim. O tema que nós trataremos hoje envolve mulheres na administração pública. 2 pontos. O necessário empoderamento social. E por que vocês foram convidadas? Não apenas pela qualidade e qualificação que vocês duas têm, mas estão ao mesmo tempo hoje nessa atual administração, no atual biênio 25-26, vocês são, respectivamente, Lídia, presidente do tribunal, Ana, você é corregedora de justiça. Então, o que nós temos aqui? 2 mulheres que estão em cargos da alta cúpula do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, lembrando, um dos maiores tribunais do Brasil, portanto, vocês têm à frente milhares de servidores e colaboradores, vocês têm dezenas e mais dezenas de comarcas, vocês têm centenas de juízes e vocês têm um orçamento muito considerável para administrar toda essa estrutura da justiça paranaense em prol da sociedade, portanto, paranaense. Então, essa mensagem inicial, essa questão de vocês estarem ocupando hoje esses cargos na cúpula, o que isso traz como simbolismo para nós? Lídia. Fazendo a nossa parte, nós chegamos onde quisermos, desembargador. Porque a construção de uma carreira começa ali no início, né, de todos nós, tanto magistrado do sexo feminino como masculino, e fazemos toda a nossa trajetória, né, percorrendo as entrâncias e finalmente chegando ao Tribunal de Justiça do Estado, né? Então é uma construção feita dia após dia, né? Fazendo a sua parte, chega ao Tribunal de Justiça e chega aos cargos de direção, sem dúvida alguma. Perfeito. E aí, Ana, concorda? Acrescenta algo? Eu acrescento. Eu acho que é importante também, logicamente, não existe nenhuma diferenciação de gênero aí, né, em relação à capacidade para você conseguir a posição no alto escalão, né, da cúpula, né, em qualquer administração. Mas eu acho que é simbólica essa gestão, porque demonstra que é possível, sim, né, a representatividade feminina, né, na gestão de um órgão tão importante como o Tribunal de Justiça, já que a maioria da população brasileira é de mulheres. Então, nós precisamos ter uma representatividade também junto às Cortes de Justiça. Precisamos buscar, né, essa representatividade. E no Tribunal de Justiça, depois de 132 anos, nós conseguimos isso. Isso é importante. Essa questão, né, da presença, nós tivemos apenas uma única mulher que presidiu o nosso Tribunal Regional Eleitoral, a desembargadora Regina Afonso Portes, foi única. Foi. Tanto que na galeria dos ex-presidentes a foto dela está em destaque porque chama atenção por ser exatamente a única. Então isso que nós estamos querendo nesse século XXI, nesse novo pensamento bem mais amadurecido com relação à importância do ser humano. Quando eu falo ser humano é que você coloca homem e mulher no mesmo pedestal, é nessa perspectiva. Mas mesmo assim eu pergunto a vocês que ao longo dessas carreiras vocês ocuparam posições de destaque. Lídia, você foi segunda vice-presidente, que tinha uma responsabilidade principalmente com relação ao cuidado do juizado especial. Ana, você foi coordenadora do CEVIT, que é um centro de proteção à vida da mulher, eu vou usar essa palavra vida no sentido bem forte. Então, essas posições de destaque vocês ocuparam. A pergunta que eu faço é como é que vocês se prepararam para essas conquistas? Houve uma necessidade, alguma preparação especial para por serem mulheres? Houve alguma barreira exatamente para poder ter esse primeiro passo? É uma pergunta apenas. Não sentimos nenhum isso. tipo de barreira para chegarmos onde nós chegamos, né? E como se destacou, a função do segundo vice-presidente é coordenar todo o sistema dos juizados especiais e desenvolver projetos sociais. E nesse aspecto de desenvolver projetos sociais, eu acho que o toque feminino é muito interessante, né? Que nós mulheres temos uma visão diferente a respeito das necessidades, principalmente da população mais carente, a população mais vulnerável, e talvez isso tenha ajudado realmente no desempenho da minha atividade lá na segunda vice. E a desembargadora Ana Lúcia, mais que ninguém, né, no CEVID também, né, com esse olhar, com a experiência pessoal que ela tem, então ela conseguiu desempenhar muito bem a sua função na coordenação do CEVID até agora, né, desembargadora? Sim, eu concordo com a Lídia. Acho que barreiras propriamente ditas, eu e ela, né, pelo que eu conheço da Dora Lídia, a trajetória dela, nós não podemos dizer que enfrentamos barreiras. Talvez alguns estereótipos que ficaram assim, meio que velados, né? As pessoas não colocaram em evidência, né, alguma barreira, mas a gente pode não ter vislumbrado isso, né? Não percebemos. Mas eu acho que é importante essa participação feminina, como foi dito pela doutora Lídia, porque a gente tem uma visão, uma outra ótica que a gente apresenta, uma outra visão para resolver alguns problemas, né, que a administração enfrenta.
E aí ainda é cultural que as mulheres têm uma contribuição maior nas questões sociais, nas políticas públicas que enfrentam as questões sociais, né? O dever de cuidado. Não que os homens também não possam contribuir, eu acho que também devem contribuir, né? E também não só que as mulheres devem ficar só com o dever de cuidado, a gente pode participar de outras áreas da gestão, né? Que envolvam a questão orçamentária, que envolvam outras questões que não só as políticas sociais, né? Mas eu acho que, como você perguntou, como que a gente se preparou para isso? Eu entendo que a gente tem que ouvir bastante. Ouvir os nossos colegas, ouvir os servidores, é um aprendizado constante, né? Porque como a desembargadora Lídia assumiu a segunda vice, eu assumi a coordenadoria da mulher, a gente não, quando chegou ali nos primeiros dias, não sabia bem o que se passava ali, né? Que tipos de projetos que poderiam ser desenvolvidos, como que a gente poderia trabalhar em equipe, desenvolver algumas ações com as equipes. Então isso a gente aprende mesmo no cotidiano, dia a dia, mas a gente tem que ter humildade para compreender que você está ali também para aprender, para ouvir. E a partir dessa construção, dessa escuta diária, você consegue realizar muita coisa. Vocês duas, assim como eu, nós três somos de carreira, ou seja, fizemos a carreira na magistratura, passamos por comarcas do interior, e é claro, temos comarcas, talvez hoje, no século XXI, a coisa seja um pouco mais democrática, um pouco mais aberta. Mas certamente passamos por situações, talvez nem tanto eu na condição de homem, vou ser sincero, mas vocês na condição de mulheres, às vezes uma audiência, um réu, uma testemunha, o menosprezo contra ao sexo feminino, ou então um desrespeito, ou a indiferença, nunca tiveram nem isso. Eu, particularmente, nunca sofri qualquer tipo de preconceito. Porque nós temos algumas histórias de colegas que sofreram algum tipo de preconceito em audiências. Fazendo audiência, não, sabe? Você é mulher, não fique quieta, não tenho por que te dar satisfações. Não necessariamente no estado do Paraná, mas temos histórias Brasil afora em que havia essa rejeição, essa resistência por parte de alguns homens mais machistas que não aceitavam, que era uma mulher que estava decidindo o futuro deles. Seja numa ação de família, de civil, execução, criminal. Eu também não vivenciei nenhuma situação assim. Eu nunca presenciei. Pode ter ocorrido algum comentário que não chegou ao nosso conhecimento, né? Mas eu nunca vivenciei. Mas sei de colegas que vivenciaram, sim, e vivenciam ainda hoje. Aqui no Paraná ainda vivenciam esse tipo de experiência. Lembra alguma experiência, mas sempre citar nomes, alguma experiência já lhe contaram? Sim, já. Normalmente isso ocorre num clima de audiência, né? Audiência de instrução e julgamento, o advogado acaba lançando algum argumento ali, contrapõe algum argumento com estereótipo de gênero, né? Se refere ao gênero. Então, algumas colegas vivenciaram isso e até compartilharam conosco essa experiência, né? Então, mas a gente vai ao encontro que eu estou dizendo, ainda tem lá... Ainda tem, não é uma coisa assim... Não é o corriqueiro, não é o constante, mas de qualquer forma ainda é uma resistência que existe. Sim, ainda é uma resistência, ainda eu acredito que ocorra com alguma frequência no Brasil todo. Uhum. E essa questão de sermos mulheres, eu vou explorar isso bastante de vocês duas hoje, porque é exatamente, como eu disse, parece que, não sei se é o caso de vocês duas, mas muitas mulheres elas têm que reafirmar diariamente que ela está ali não porque ela foi colocada para criar um ambiente de igualdade. Não, eu vou te dar oportunidade, porque senão depois eu vou dizer que eu sou machista, ou porque nós não temos a isonomia ou a equivalência de participação de mulheres e homens, mas eu vejo que muitas mulheres muitas vezes têm que ficar justificando que estão ali porque têm capacidade própria. Nós sabemos disso. Então, como é que se coloca isso hoje? Ou seja, algumas mulheres têm que provar que elas não são apenas competentes, mas elas têm que parecer que são competentes. É mais ou menos fazendo um parâmetro, um paradigma com a mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Então a mulher não basta ser competente, ela tem que parecer ser competente. Eu acho que, desembargador Paz, o único momento que eu senti um certo preconceito foi na minha prova oral do concurso de juiz. Ali, eu e algumas colegas, fomos só 3 aprovadas na prova final, eu senti que queriam reprovar as mulheres. Mas foi numa época muito remota, né? Eu tenho 40 anos de magistratura
Mas durante o exercício da profissão, depois que ingressei na carreira, nunca senti nenhuma dificuldade pelo fato de ser mulher, muito ao contrário. Né? Sempre me trataram com respeito, com dignidade, né? Os colegas, membros do Ministério Público, os magistrados, os advogados, todos sempre me trataram com muito respeito, inclusive as partes, autoridades municipais por onde eu passei. Nunca tive qualquer dificuldade pelo fato de ser mulher. De qualquer sorte, foi interessante que você trouxe agora uma situação que vai ao encontro do que nós estamos aqui tentando tratar nesse tema. Apenas 3 mulheres, passaram isso no universo devia uns 15 homens, né? Dos anos 84. Vocês passarem apenas 3 e você sentiu que ainda havia tentativa de que as 3 fossem aprovadas. Porque nós ficamos na prova oral muito mais tempo do que os homens, candidatos homens, né? Por isso que eu senti que realmente ali havia assim talvez um cuidado maior de selecionar as mulheres, né? Mas depois que ingressei na carreira, não tive nenhuma dificuldade. Sim, mas é que já estamos aí no ano de 2025 em relação aos anos 80, são 40 e tantos anos atrás, 40 aí. 84 vai fazer 41. São 41 anos em que o mundo começa a pensar diferente, mesmo havendo resistências. Quando você fez a prova, sentiu alguma coisa nesse sentido, Ana? Não, quando eu fiz a prova, na década de 90, acho que a partir de 90, 92, ali, aumentaram o número de mulheres que ingressaram na magistratura. Mas é interessante essa questão de a gente pesquisar também em outros organismos, em outras searas da administração pública, né? Eu até fiz uma pesquisa, porque essa semana eu fui convidada para fazer uma palestra na Procuradoria-Geral do Estado, então eu fiz uma pesquisa que na administração pública federal, mais de 44%, né, dos servidores são mulheres. Mas não é o mesmo percentual em cargos de liderança. Então, quase a metade são mulheres, mas elas, aí quando chega nos cargos de liderança, a participação feminina não chega nem perto disso, né? Então a gente verifica que ainda existe alguns estereótipos de gênero, sim. A gente verifica, essa pesquisa também que eu avaliei, que as mulheres conseguem, na administração, elas acabam desempenhando funções na área da educação, da saúde, quer dizer, onde há, como foi dito aqui, o dever de cuidado. Mas quando se fala em cargos de liderança, daí existe dificuldade de acesso. Então, as políticas de acesso, né, há que ter uma alteração institucional. Tem que existir movimentos institucionais para mudar esse quadro. Mas, no momento, o que a gente verifica, em que pese a grande presença de mulheres hoje em vários ambientes da administração pública, elas ainda tímida a participação delas nos cargos de liderança. Então, eu acho que aí existe, sim, um estereótipo de gênero. Tá? É um preconceito em relação ao gênero feminino, sim. Se nós considerarmos os 2 cargos também de ouvidoria geral e ouvidoria adjunta, por assim dizer, são 7 cargos na cúpula. Presidente, primeiro vice, segundo vice, corregedor geral, corregedor, ouvidor e ouvidor substituto. Então são 7 cargos. Nós temos 2 mulheres em 7. Eu acho que talvez seja considerando, claro, a ouvidoria. Talvez a maior participação feminina ao mesmo tempo. 2 mulheres na mesma gestão. É a primeira vez. É isso que estou vendo. Eu não poderia ter pegado esse número, mas eu esqueci. Nós somos em 130 desembargadores do TJ. São 20 mulheres. 21, agora 21 com a que agressou. 21 mulheres que dá... 21 mulheres. Que não dá 20%. Dá 17, 18%. O que fez, 17, 18%, o que fez com que o CNJ, uma de suas ações afirmativas, não ação no sentido judicial, ação de ato. Uma das suas ações afirmativas é a edição de uma resolução, sim, em que obriga que haja alternância nos editais, em que uma vaga para merecimento apenas preenchida por mulheres candidatas e a outra por situação mista. Então, essa ação afirmativa, ela vai ao encontro da confirmação que ainda existe uma resistência. E se nós temos de 130 vagas, eu falo vagas porque nem todas estão preenchidas, né? Eu acho que nós temos umas 3 ou 5 vagas em aberto hoje no nosso tribunal, agora em março. 5 vagas. Então, nós vamos preencher 3 agora. Estamos em 125, muito embora, mas vamos tratar 130. Então, de 125 nós temos 21 aqui. Temos 17, 18%. É um número baixo mesmo. Número baixo. É um número baixo. E aí, se você for também para a seara política, 92 anos que as mulheres têm direito a voto, né? Sim. No Congresso Nacional não chega a 18% de
de parlamentares. Já que você está falando isso... E a maioria da população é feminina. 52% da população é de mulheres. É de mulheres. E nós temos uma representatividade de 17% no Congresso. Mas é muito pouco. O que nós temos hoje na normatização das eleições? Nós temos que ter cota de gênero. Sim, é uma ação afirmativa a cota de gênero. Hoje você tem que ter 30% de um gênero e 70% do outro. Não necessariamente 70 homens e 30 mulheres. Pode ser 70 mulheres e 30 homens. Claro que isso aqui foi feito para alcançar as mulheres. Então, você tem que ter de cada 10 candidatos, 3 tem que ser mulheres. Não necessariamente serão eleitos. Então você realmente está fazendo Estou fazendo a minha parte. a sua parte afirmativa. E é bom. E certamente as escolhas que recaíram sobre essas pessoas também se colocou na capacidade. Por competência. Por competência. Porque não é simplesmente colocar por colocar, mas colocar com competência. Sim, porque é isso que a administração precisa. Eu compus com uma equipe bastante técnica. São técnicos, né? E altamente preparados. Não, me lembro quando você foi eleita em novembro do ano passado. E tenho certeza que a partir dali já começou a pensar em tudo isso, né? Sim. Comecei a pensar e estou praticando, né? O que é mais importante. Então, os espectadores estão presenciando aqui a nossa presidente, que está ali firme no propósito de mostrar que as mulheres têm sim seu espaço, não por serem mulheres, mas por serem mulheres competentes. Competentes. Da mesma forma, Ana, na corregedoria, como é que está essa questão da... Também, eu fiz também uma escolha paritária, né? Eu tenho como possibilidade a escolha de 2 colegas magistrados para auxiliarem, né? Apenas. Porque tem a Corregedoria Geral de Justiça que conta com 6 colegas. E a nossa Corregedoria com 2. Então, temos um colega magistrado e uma colega magistrada, o doutor Marcos Araújo e a doutora Débora Redmond, né? Uhum. E a nossa equipe também de assessoria, ela é bem paritária. Até foi não por escolha, mas foi ter uma coincidência ali, porque muitos são servidores do quadro, né? E eu trouxe também a minha equipe do gabinete. Então, nós temos lá uma equipe bem paritária, porque eu acredito que se as mulheres têm realmente competência técnica para compor uma equipe, né, para participar de uma gestão, por que também a gente não possibilitar um maior espaço, né, de poder para essas mulheres? Em termos de chamamento do público para eventos de conscientização, aqui no Tribunal Regional Eleitoral nós temos feito isso. O desembargador Sigurd, nosso presidente atual, nós tivemos várias reuniões, nós tivemos vários congraçamentos, vários congressos, ou seminários, ou debates, enfim, encontros, em que ele buscou aqui respaldar uma maior participação feminina. Eu acho que isso também deve estar acontecendo, ainda mais no Tribunal Paranense, que é muito maior que o Tribunal Regional Eleitoral, em termos de servidores, em termos de orçamento, em termos de amplitude, né? Porque nós somos em 186 zonas eleitorais. O número de comarcas é maior do que isso, porque nem toda comarca, ou nem todo juiz é juiz eleitoral. Mas todo juiz eleitoral é juiz de direito. Mas então, nós temos aí... Como é que vocês estão vendo nesse biênio que está começando agora, 25, 26, em encontros afirmativos ou reflexivos sobre isso? Essa semana teremos, a partir de quinta-feira, sexta-feira, o encontro, Elas no Direito. O encontro... nós convidamos várias, é uma parceria do Tribunal de Justiça com a Amapá, né? E nós temos várias convidadas, inclusive ministras, né, de tribunais superiores, que irão proferir palestra. Isso serve de motivação para que as colegas mais jovens e também aquelas estudantes, né, de direito se sintam motivados a seguir as nossas carreiras, né? Então essas feminino. Feminino não apenas a profissionais, também estudantes. A estudantes também. Porque é importante... Servidores, magistrados, né? Como é que vocês veem a importância de levar uma necessária reflexão para as estudantes de direito? Acho que a gente tem uma grande responsabilidade aí na formação, né, das novas profissionais. Não só de estudantes de direito, a gente pode até começar lá na CEVID, na Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Nós fazíamos já um trabalho junto às escolas de ensino fundamental, mais público-alvo, mais o público pré-adolescente. E nesse trabalho que a gente levava informações sobre a questão da violência doméstica, a gente também procurava ouvir as meninas, né? E levar a ideia para elas de que elas têm o potencial, que elas têm que acreditar nesse potencial, que elas podem desenvolver, né? E aliado a isso também, nós sempre compartilhávamos essa preocupação com o cerimonial tribunal, e que até
trouxe vários desses alunos, né, para conhecer ali naquele programa que existe, Justiça se Aprende na Escola, tem o rolê cívico. Então o tribunal traz esses estudantes para conhecer a nossa realidade. Então a partir do momento que a gente traz essa oportunidade deles conhecerem o tribunal, conhecerem ali como que é o funcionamento, né, interno, aquele momento ali que é vivenciado por muitos desses alunos e alunas, acho que eles levam isso para a vida, né? Levam traz algum significado, algum momento para eles. E a relação aos estudantes de direito, mais ainda, acho que a gente tem que ter essa preocupação, porque hoje a gente não pode generalizar, mas a gente percebe assim que essa geração jovem, eles estão um pouco mais desconectados em relação às instituições. Eles estão muito mais atentos ao que acontece nas telas, né? Na tela do celular ali, então no mundo virtual. Então a gente precisa trazê-los mais próximos de nós, para que eles conheçam o nosso cotidiano, o que nós fazemos, nossos projetos, e muitos deles não conhecem, principalmente os estudantes de direito. E um grande número de cursos de direito que nós temos, aqui no estado, na capital, bastante. É muito, muito grande. Então acho que esse trabalho que o tribunal tem feito aí com o rolê cívico, com outros eventos, como esse que vai ser feito agora, o Elas no Direito, sempre eu acho que é importante trazer as universidades para dentro das nossas instituições, aqui para o Tribunal Regional Eleitoral, para o Tribunal de Justiça. Quando nós fazíamos lá também os eventos do Fórum de Violência Doméstica, nós convidávamos diversos setores, dentre eles as universidades, para participarem desse debate também. E essa questão da violência doméstica, já que você tocou em várias vezes isso, e o tribunal tem ali o CEVID, né, que ele tem essa preocupação, o que é o mais comum das, entre aspas, reclamações das mulheres? Assim, no ambiente de trabalho, ambiente doméstico? Não, nas ações que eu tenho visto, que eu fui titular da primeira Câmara Criminal, é violência realmente, psicológica, física. Violência. No ambiente de trabalho, acho que é uma minoria, eu acho que não tem tanta incidência, né, Ana Lúcia? É mais realmente no ambiente doméstico que acontecem as violências. Os registros do ambiente de trabalho ficam mais circunscritos ali à justiça do trabalho, né, o assédio no trabalho, assédio moral, então ficam esses dados aí, quem pode trazer com mais assim, fidedignidade, são os colegas aí que atuam no trabalho. A gente tem a comissão de assédio moral dentro do Tribunal de Justiça, acho que deve ter aqui também, né, a comissão de assédio moral. Bem, nós temos a comissão de assédio, eu ia perguntar isso para vocês. Há registros assim, eu tenho compartilhei, melhor dizendo, enquanto estava na coordenadoria, de alguns episódios, mas não que chegaram ao conhecimento da comissão. Porque podem ocorrer e não chegarem ao conhecimento. Mesmo as pessoas sofrem esse assédio, muitas vezes elas ficam com vergonha, ficam temerosas de levar ao conhecimento, né, da instituição. Então, houveram alguns registros. Agora, na violência doméstica, professora Lídia, o que ocorre, a vida e regra, o maior número é a violência física. Depois vem a violência psicológica, os maiores registros que nós temos, assim. Mas o que mais nos preocupava lá na coordenadoria é a violência institucional. Porque essa violência física ou violência psicológica, ela não, dado o ambiente cultural do nosso país ainda, nós não vamos eliminar a curto prazo. O que a gente precisa é melhorar o atendimento dessas mulheres pelas instituições, para que elas não sofram uma nova violência, um segundo momento de violência. Então a nossa preocupação era muito maior com a violência institucional, para que ela, né, não desistisse do sistema de justiça. A gente tem alguns casos que muitas mulheres perderam a vida porque elas desistiram do sistema de justiça. Chegaram na delegacia, não foram bem atendidas, né, ou a medida protetiva não correspondia ali à situação que ela estava vivenciando. Então, a gente fez alguns estudos sobre isso com auxílio de algumas universidades, principalmente a UEL nos ajudou bastante, a Universidade Federal do Paraná também. Então, assim, finalizando, né, esse tópico aqui, eu acho que nós temos que ficar bem atentos para a gente não submeter essas mulheres ao segundo episódio de violência, né, que é a chamada violência institucional. Uhum. E essa questão, já que está falando, Lídia, você falou da primeira, até assumir a presidência, você era da primeira Câmara Criminal, por onde eu passei na condição de substituto. Eu fui substituto da primeira Câmara de 2006 a 2010.
E foi exatamente em 2007 que veio a Lei Maria da Penha. Era de agosto de 2007. E ela estava começou devagar, mas foi num crescente. Foi no crescente o número de ações. Hoje, eu acho, não sei como é que está a primeira Câmara Criminal, se ela está estrangulada ou não. Sobrecarregada. Sobrecarregada. E começou literalmente em 2007, lentamente. Acho que uma progressão geométrica. Caberia alguma Câmara especializada nisso? Caberia. E enquanto isso não acontece, a criação de uma Câmara depende de uma série de tramitação legal, né? Aprovação, inclusive norma especial, CNJ, e depois na Assembleia Legislativa, porque tem que ser criado por lei. E depende do orçamento também. Então, enquanto isso não acontece, nós estamos criando uma Câmara oficiosamente presidida por um desembargador titular, com 5 desembargadores substitutos para atender as demandas da Lei Maria da Penha. E vinculados à primeira Câmara Criminal. Exato. E também pretendemos fazer uma operação já em primeira mão, né? Estou te contando. Que beleza. Tá primeiro grau, que nós programa de notícias. Sim. Audiências em câmaras designadas para 2006, 7 e 8. Pauta em que dia. são crimes que têm uma pena relativamente pequena que prescreve com um menor lapso de tempo. Então nós estamos montando toda essa estrutura e pretendemos colocar isso em prática o mais rápido possível. Que bom, fico feliz assim, porque exatamente isso vai em conta até do empoderamento da mulher à frente, porque as boas ideias, elas não são apenas masculinas, pelo contrário, as ideias são daquelas pessoas que pensam e se preocupam com o futuro da instituição, como vocês duas no caso do Tribunal de Justiça do Paraná, com essas ideias inovadoras. Cada gestão que vem, talvez mantenha aquilo que é de bom, mas sempre acaba pensando, porque inclusive a sociedade palpita, a sociedade ela pulsa, e ela está sempre em movimento, sempre em inovação. E são exemplos bem trazidos aqui e situações, e pelo menos buscar o conserto, entre aspas, de situações através dessas medidas, mesmo que talvez não ainda definitivas, mas paliativas, porque é preciso realmente ter toda uma tramitação legislativa, orçamentária, para que isso se transforme em uma realidade, mas enquanto isso, o que eu estou vendo é que vocês não ficam de braços cruzados nem mãos atadas, vão à luta. E nós estamos fazendo a nossa parte. Eu quero ressaltar também, desembargador, que é muito importante até para a parte ré, e muitas vezes é inocente, que tem esse julgamento o mais rápido possível, né? E que muitas vezes o feito vai à prescrição e às vezes a pessoa é inocente, né? Da pessoa que está sendo acusada também gostaria de ter um julgamento, a parte ré, né? Então, essa agilização na tramitação dos processos é importante tanto para a vítima como para a pessoa do acusado, da parte ré. E eu acompanhei, né, essa iniciativa da doutora Lídia e já tive notícia de que a grande maioria de magistrados que se voluntariaram para esse projeto são de colegas, são mulheres, são magistradas. A grande maioria que se voluntariou. Há colegas também. A participação de magistrados do sexo masculino. Também. E nós temos excelentes magistrados que atuam muito bem nessa área da violência doméstica. Não estamos desmerecendo de maneira alguma o trabalho dos nossos colegas. Temos excelentes magistrados que até colaboraram muitos anos com a CEVID. Mas nesse momento aí da pauta em dia, a grande maioria são mulheres que estão participando aí. É isso que eu ia perguntar na sequência para vocês duas. Como é que vocês veem a participação das nossas colegas juízas em termos de iniciativa? Como é que elas veem isso? E outra coisa, aproveitando, então essa é a primeira pergunta. A segunda, com a eleição de vocês duas, vocês sentiram um renovar nas mulheres, um ar de esperança, um ar de renovação? Sentiram alguma coisa diferente? Sem dúvida. As mais jovens estão agora sentindo que elas têm também chance de chegar onde nós chegamos, né? Claro. E nós estamos quebrando um paradigma. Depois de 133 anos, 2 mulheres na cúpula, né, desembargadora Ana Lúcia? Então é lógico, elas se sentem mais motivadas de prosseguir na caminhada. Certamente, você já deve ter ouvido isso de alguns colegas ao vivo em cores. Sim. Nós temos um coletivo, né? Todos já ouviram falar das Antígonas, né? Um coletivo de mulheres, né, de magistradas. Já tem quase 300, não sei se eu estou no número, por volta de 300 mulheres associadas no coletivo, né? Então elas prestigiaram bastante a nossa posse, até, não sei se alguns observaram, nós usávamos uma rosa vermelha, né? Eu estava lá. Foram as Antígonas que nos presentearam. E nós contamos muito com o entusiasmo delas, com a participação, com as ideias. Elas também querem nos ouvir, né? Convidar a doutora Lídia até para uma audiência
melhor dizendo, para um encontro, né, virtual, né, para falar sobre a gestão. Então, a nossa responsabilidade, que minha da Lídia, aumenta, né, muito grande, porque há realmente essa expectativa de muitas colegas, de se estar se espelhando em nós nesse momento. Lógico que a gente não vai conseguir vencer todos os desafios, ninguém consegue, né? A gestão no tribunal do porte, como é o Tribunal de Justiça do Paraná, é muito complexa, e nós temos só 2 anos. Muitas Dora Lídia, que está realmente, né, efetivamente na gestão mesmo, né? Eu estou num núcleo ali, que é a Corregedoria de Justiça, tá? Que é uma partezinha da gestão, digamos, mas é importante. Eu vou defender agora porque eu sou corregedor aqui, né, meninas? Mas trabalha um monte aqui. Não, claro, todos trabalhamos todos. Ali tem realmente, toda a Corregedoria Geral, como a Corregedoria de Justiça, tem muito trabalho, é um desafio, né? São 165 comarcas, agora com Paysandu e 4 Barras, né? É um desafio imenso. Imagina. Só pode dizer, desembargador Panza, que eu tenho passado 12 horas por dia no meu gabinete. Mas é isso. 12 horas. Eu, quando fui vice-presidente do TJ no biênio 21-22, invariavelmente eu saí de lá 9h30, 10 horas da noite. Não tinha como sair antes disso. E você saía achando que tinha deixado coisa para trás. Então, essa sensação. Trabalha muito mesmo ali. Isso aí é aquilo. Mas também uma frase que eu sempre cito, né, de Antoine de Saint-Exupéry, no álbum Pequeno Príncipe. Pode ser um livro de cabeceira, mas é um livro que traz muita filosofia. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Eles cativaram os cargos e agora estão aí correndo atrás, e a gente sabe que não é pouco, né? Não é pouco. Trabalhando bastante para fazer a nossa parte. Não, hoje estamos aí com 1 mês e meio de administração. Já sentiu muita mudança? Já. Cada um, eu acho assim que o Tribunal do Paraná vem sendo conduzido por grandes presidentes, né? É um tribunal bem estruturado, é o 4º maior tribunal do país, né? Um tribunal de grande porte. Pensemos que são 27 estados, mas, são 4. Exato, mas nós temos sempre muita coisa a fazer. Muita coisa, sem dúvida. E cada um dá o seu toque pessoal na gestão, né? Sim. Hoje, muitas comissões do tribunal, temos lá muitas mulheres participando. Muitas desembargadoras, muitas juízas, muitos, né, os colegas nos ajudando. Você tem observado isso também? Sim, a desembargadora Lídia fez um convite agora para as comissões, né? Estão bem paritárias, né? Acho que há sempre o convite. Nós somos só em 21 desembargadoras, né? Então, não tem como ser nesse momento totalmente paritárias todas as comissões, né? Mas houve o convite para todas as colegas, muitas delas já estão compondo várias comissões. No próprio órgão especial nós temos agora a desembargadora ministra Bonistais, Dora Lídia Romero, né, que a desembargadora Ivanise traz, são 3 que estão compondo, e com as presidentes 4, né? E a corregedora que participa. Às vezes, eventualmente, eu já participei, né? A ausência do corregedor geral, então, né, podemos chegar até em 5 no órgão especial. É uma questão de tempo esse número 21 aumentar, porque essa resolução ficará em vigor até que tenhamos uma paridade de 50-50, não é isso? 44%. A CNJ, atualmente, o compromisso, a resolução do CNJ firmou essa posição. Quando chegar a 44%, aí não há mais a obrigatoriedade do edital exclusivamente feminino. Vou fazer uma pergunta, talvez, não sei se... Tá lá. Nós somos em quase 1.000 juízes no Paraná. 930. 930. Quantas mulheres de 930, mais ou menos, sabe, hoje? No primeiro grau, está havendo uma paridade atualmente. Nos últimos concursos tem ingressado um número significativo de candidatas do sexo feminino. Aquele concurso que nós trabalhamos juntos, que foi no biênio 21-22, eu acho que foi meio a meio, ou mais mulheres do que homens. Aquele que eu creio que tinha 1 ou 2 mulheres a mais. O último levantamento que teve, acho que para o CNJ, que eles fazem um levantamento estado por estado, nós estamos em 49%, primeiro grau. Mas pode ser que já tenha chegado quase que a 50%. Passaram mais. Então a gente está perto de 50%. Semana passada eu estive até na Companhia da Cris, estivemos em Guarapuava para um evento. Até acabei palestrando para as faculdades na quinta-feira à noite, mas à tarde tivemos uma reunião, assim, informal, na Justiça Comum, a nossa justiça, né? Você lembra, Cris? A maioria eram mulheres, mas assim, esmagador. Só tinham 3, 4 homens, né? Devia ter uns... Total ali 12, 13 juízes no total, 4 homens, o resto eram mulheres. Então, Guarapuava tem um percentual maior de mulheres do que de homens. Já tem alguns lugares assim, que você tem essa mudança de números, né? As mulheres já estão em maior num Sim, Guarapuava, por exemplo. Nos cursos de direito, né, as mulheres são maioria.
nas salas de aula? Eu estou na faculdade desde 96, que eu sou professor universitário. Já sentiu mudança, né? Já, bastante. Significativa, né? Não é um curso masculino. Antigamente os cursos femininos eram psicologia, arquitetura, era pedagogia, porque era um curso que tinha mais mulheres do que homens. E direito era assim, 80%, 90% eram homens. Hoje não. Eu já cheguei a turmas em que tinham 90% mulheres e 10% homens. Uma mudança significativa no curso de direito especificamente. Nesse levantamento que eu fiz também para essa palestra, eu fiquei até espantado com esse número. Em 2020, o Ministério da Educação fez um levantamento, quase 668 mil mulheres concluíram o curso superior, contra 260 mil homens. Repetindo os números. 668 mil mulheres concluíram o curso superior em 2020. Contra 260 mil? Contra 260 mil de homens. Uhum. Então as mulheres, elas estão se aperfeiçoando mais, elas estão, né? Do ponto de vista, são mais preparadas, pelo menos. Tem isso. Né? No ensino superior a disparidade é muito grande. Total. Mas esse exemplo de Guarapuava, corrigindo, Guarapuava é região, porque tinha juíza de Pinhão, né? Também. Então, era ali, a maioria era mulher. E trabalhei arregaçando as mangas. Guarapuava é uma comarca ali, até me pareceu bem organizado. Eu gostei de ver o que encontrei por lá. Claro, estou na condição de membro da Corte Eleitoral. Eu fui lá a convite, mas fui bem gentilmente atendido. E elas conversaram, dizendo que estão tocando o serviço. Interessante que uma auxilia a outra ali. Uma saindo de licença uma coisa, a outra vem cobrir para facilitar. Então, inclusive, eu senti uma boa sintonia na comarca de Guarapuava das mulheres trabalhando. Junto com os homens também, eles todos participando ativamente. Mas é exatamente essa perspectiva. Outra pergunta. Já receberam convites? Claro, você falou agora há pouco que você vai dar uma palestra na PGE. Isso. Mas é extensivo à nossa presidente, senadora Lídia. Já receberam muitos convites para palestrar? Vários. Daqui, de fevereiro para frente? Agora, da mudança, assumindo a cúpula, vocês duas, já começaram. E sempre pedem, olha, aproveite e fale da mulher no poder, alguma coisa assim, não sei se... Sim, normalmente, né, as palestras... Só que nós não estamos conseguindo atender os pedidos, que a agenda nossa está bem abarrotada. Eu posso me considerar um lisonjeado tendo vocês Sim, com certeza, a gente até pede desculpas, né, para as pessoas que nos convidam, mas a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? A demanda é muito grande. Então a gente acaba até declinando o convite, mas também indicando algum colega, né? Alguma colega que possa. A desembargadora Priscila, da Cláudia. Eu mesmo estou indo na PGE substituindo a desembargadora Lídia, porque ela tem um compromisso no dia. O convite foi feito para ela, até inclusive. Mas a gente está no nosso... Nós ter duas Lídias, né, para poder dar atendimento a isso tudo. Com certeza, não é clones. Clones. Pode pensar nisso a próxima vez, se tiver uma máquina para fazer, porque realmente é trabalhoso. E tem ido para o interior? Não, eu não tenho, ainda não. Eu preciso visitar algumas comarcas, né? Eu não tenho conseguido sair do tribunal por enquanto. Porque começando agora tem que tomar pé de tudo, né? Eu já estou no 2º ano de mandato aqui. E confesso que em alguns lugares que eu vou, eu ouço isso, poxa, como é bom ter a cúpula, claro, no ambiente eleitoral estou falando, como é bom ter a cúpula próxima, nós nos sentimos prestigiados, né? Porque às vezes isso acontece, eles se sentem prestigiados por você estar ali vendo qual o problema, como é que está a situação, precisa de alguma coisa, etc e tal, porque sempre haverá necessidade de alguma mexida, alguma coisa. Então, é uma situação que, eu acho que ainda chegando mulheres na comarca, por exemplo, vocês duas, acredito que será um impacto diferente nessa perspectiva. Eu já senti isso. Na corregedoria, a gente acaba saindo mais, né, do que a presidente, por força da função de corregedora, né? Então, eu já estive em 2 semanas de correição já. Uma semana em fevereiro e agora, recentemente, no início de março, né? Então, estivemos em algumas comarcas aqui do interior. Já estive em Jaguaraíva, Arapoti, Sangés, Venceslau, Marmeleiro, Francisco Beltrão. Então, a gente percebe isso, uma grande acolhida, né, entusiasmo de todos os colegas homens, também magistrados, né, parabenizando pelo fato do tribunal, né, ter 2 mulheres na cúpula, e a gente tem, assim, um cuidado de ouvi-los, né, acho que é importante essa oportunidade de a gente fazer um trabalho correcional, não só visando buscar, investigar se existe algum problema a ser corrigido, né, fazer aquele trabalho puramente de inspeção, mas também ouvir os magistrados, ouvir os servidores,
ouvir ali as pendências, as demandas que eles têm e também as sugestões. Então, eu tenho feito isso. Eu marco sempre uma visita no fórum, né, para ouvi-los, eles querendo. Francisco Beltrão, todos os magistrados foram, eventualmente alguma autoridade local também, pode, representante da ordem, representante da Defensoria Pública, e aí eu resumo isso numa ata de visita e depois transfiro para a servidora Lídia. Aí encaminho para ela, aí olha, que eu não posso fazer nada com essas reivindicações, eu só posso resolver os problemas aí do foro extrajudicial. Então, a primeira coisa que eu pergunto é, tem alguma demanda sobre o foro extrajudicial? Tem. Então nós vamos verificar. Agora, em relação a outras demandas, aí os colegas apresentaram, daí eu encaminhei para a servidora Lídia. Esse é o papel do gestor, né? Tá. Falando em papel do gestor, assim que vocês foram eleitas e começaram a fazer, eventualmente, a transição para poder sentir a administração, soube, claro, e você já tinha me dito, mas dizendo aqui, que vocês fizeram uma visita a Brasília, foram se apresentar como as novas representantes do Poder Judiciário. Como é que foi isso? Nós fomos depois assumimos os cargos, né? Uhum. Até porque eles conhecessem os novos dirigentes, né, do Tribunal de Justiça, e fomos muito bem recebidas, né? É isso que eu perguntei. Nós fomos com algumas pessoas da nossa equipe, juízes auxiliares também, né? E eu acho que foi muito válido, foi muito bom. Foi muito bom visitá-los. Falaram de alguma expectativa quanto a uma administração feminina? Não chegaram a esse ponto, não? Não chegaram a esse ponto, até porque eles já têm experiência de outros estados, né? Uhum. Se nós observarmos, estou pegando o exemplo eleitoral. A nossa atual presidente é a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE. Sim. A nossa corregedora regional eleitoral é a ministra Maria Isabel Galotti. Então nós temos 2 mulheres dentro dos 3 principais cargos de cúpula do TSE. Só o ministro Cássio Nunes, que é o vice-presidente. Então temos 2 mulheres nessa administração mais direta. E que são as que estão diretas, ou a presidente ou a corregedora. Sim. Isso foi sentido. Sim. Foi uma experiência bem interessante essa aproximação, né? Exato. Porque o Paraná, como a disse a doutora Lídia, é um tribunal de grande porte, né? O 4º tribunal maior do país. Então, também nós tínhamos que estar lá para nos apresentar os principais projetos que vão ser feitos pela gestão. Então, conversamos com o ministro Barroso, com o ministro Campbell, do CNJ, o ministro Fachin e diversos conselheiros também nós estivemos conversando. Voltando àquele assunto lá que me interessa, não a mim interessa, mas interessa a todos nós, a questão da prevenção e enfrentamento do assédio e da discriminação na administração pública. Temos uma comissão no TJ? Temos. Da mesma forma como temos aqui no nosso tribunal. O número de demandas tem aumentado ou diminuído ou está estagnado, mesmos números? Mais reclamações, não está? Não. Nada absurdo? Não, nada absurdo. Eu também, quando acompanhei de perto essa questão, que agora estou longe mais dessa questão, o número não era absurdo não, mas eu entendo também que pode existir muitos casos de subnotificação. As pessoas ainda têm muito receio, né? Porque nessa questão do assédio moral, sexual, sempre tem a questão da hierarquia funcional, né? Então, tanto homens como mulheres podem sofrer esse assédio, não é só as mulheres que sofrem. Mas culturalmente as maiores vítimas são as mulheres. Então pode ter alguns índices de subnotificação, mas que nós não vamos ter. Ou seja, se todas as notificações se transformassem em realidade, também entraria em colapso o sistema. Sim. Pode correr. Hipoteticamente, sim. Pode estar ajeitado. Mas eu acredito que no Tribunal de Justiça hoje, pelo menos nos diversos ambientes que eu trabalhei, a doutora Lígia também trabalhou na segunda vista, né, nas coordenadorias, eu conheço diversas servidoras, eu acho que hoje o ambiente está muito melhor. As pessoas estão muito mais... As pessoas estão conscientes, né? Houveram episódios no passado que houveram respostas institucionais em relação a esses episódios. Então, acho que hoje o ambiente está bem melhor. Agora, saindo um pouco dessa seara até agora só estamos conversando com vocês e praticamente falando de obrigações, ou seja, faz isso, faz aquilo, etc e tal. Eu sou a presidente, eu sou corregedora, não consigo dormir à noite. Qual que são as válvulas de escape ou de anti-estresse para isso aí, para aguentar? Para continuar as 2 elegantes assim, depois de 1 mês e meio?
Eu quero ver vocês daqui a 2 anos, como é que vão estar. Eu, meus cabelos brancos, a minha... Cabelos brancos, com certeza. Não, porque nós pintamos os cabelos, vocês não pintam os cabelos. Não. Aqui tem uma parte da corredoria do terreno. Coloração ajuda, né? A mulher tem essa escapa de tingir cabelo, pintar o cabelo. Não, mas eu digo, eu vou dar um exemplo meu. O que eu faço, né? Muito embora vocês sejam as convidadas e eu quero ver uma perspectiva feminina. Eu faço yoga. Então, eu faço yoga no sentido de buscar um centramento, um relaxamento, claro, fora o eventual fortalecimento de academia, tudo. Mas eu faço yoga exatamente para meditar e para conseguir aguentar o ritmo que é pesado para quem está em cúpula, né? Porque as pessoas que não estão em cúpula, às vezes acham que não, tá lá, tá desfilando, etc e tal. Não, mas você trabalha muito. Você faz pilates. Eu faço pilates em esteira, quando eu posso, né? Mas eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Que bom, mas que bom saber disso aí, mas... Eu penso assim, que você tem que cumprir suas obrigações, fazer a sua parte, fazer o que tem que ser feito, e o resto deixar pra Deus cuidar, não tem jeito. Meu Deus do céu. Confiar em Deus. Vai entrar com reclamatório de trabalhista, mas você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. E lógico que você vai ficar preocupado, mas perder noite de sono, não perco não. Porque eu trabalho muito durante o dia, trabalho muito, faço o que tem que ser feito, encaminho o que tem que ser encaminhado e depois... Então fazer o quê, né? Mais que isso, só Deus mesmo. Por isso que a pessoa não tá vendo, desde o começo ela está sorrindo aqui, o tempo todo. Então, esse bom astral, tomara que todos vocês, espectadores, absorvam ao longo do episódio, para vocês verem que dá para sorrir o tempo todo mesmo, um cargo tão importante como esse de presidente do Tribunal de Justiça. Tá sorrindo aqui. O ideal é a gente ter realmente uma rotina mesmo, né? Mas eu não sou muito disciplinada nessa questão de exercício físico, eu realmente estou errado. Eu tenho que melhorar, tenho que voltar para academia. Exercício físico. A gente falou de pilates. Pilates, né? Alguma coisa que eu gosto, por exemplo. Por exemplo, motociclismo. Eu gosto, por exemplo, de cozinhar. Veja, é um hobby. Isso. Gosto muito de assistir algumas séries, então isso eu tento me disciplinar também para no final de semana não trabalhar. Então, excepcionalmente, né, eu estou levando alguma coisa para fazer em casa, para ficar junto com a família, que esse é um momento que você tem que, né, que desacelerar mesmo, né, a gente não pode também comprometer também o convívio familiar. Então, eu tenho feito muito isso. E leitura também, ler outros livros que não livros de direito, né? Então, acho que isso também ajuda um pouco. E quando há possibilidade, agora quando a gente está um pouquinho complicada essa situação, né? Porque esse período, mas vamos ter só alguns feriados aí. Viajar, eu gosto muito de viajar. Para mim, o meu maior hobby mesmo seria poder sempre viajar. Né? Fazer pelo menos viagens curtas, mas sempre conhecer novos lugares. Viajar é muito bom. Viajar é mudar a roupa da alma. Sim, exatamente. Exatamente. Então, na idade são hobbies. Digo, não hobbies, mas algumas válvulas de escape para aguentar toda essa... Porque, outra coisa, sempre se falou, não, a igualdade feminina, vamos, etc e tal. O que aconteceu a partir, principalmente da Constituição de 88? Tá bom, isso eu já vi de alguns. Vocês querem atividade, trabalho paritário? Ok. Mas só que não deixaram os afazeres, por exemplo, maternos, não deixaram os afazeres domésticos, não deixaram os afazeres conjugais, muitas mulheres, e acrescentaram o trabalho. Isso não de hoje. Isso desde a Constituição de 88 começaram a falar do tratamento igualitário, e eu já vi de muitas mulheres dizendo, não, mas o tratamento igualitário que ele veio foi nós acumularmos mais funções, e não precisamente haver uma distribuição de tarefa, né? A distribuição de tarefa seria o melhor. Como, por exemplo, o Código Civil, hoje não se fala mais em pátrio poder, e sim poder familiar. Não hoje, já há 20 e tantos anos do Código Civil, é o poder familiar. Sentiram isso? Uma carga maior daí? A Constituição trouxe uma igualdade formal, né? Mas culturalmente isso não existe ainda. Isso tem que ser construído, né, pela sociedade. Então, em alguns ambientes, algumas pessoas já conseguiram, mas são privilegiados, né? Conseguiram construir esse ambiente de que os homens têm que compreender que também têm que auxiliar nas tarefas domésticas. Isso não é, né? Não pode ser atribuído única e exclusivamente para as mulheres, tem que ser compartilhado, a família tem que compartilhar. Mas, por outro lado, essa responsabilidade também de mudar esse ambiente é muito das mulheres, na educação de seus filhos. Então, quando nós estamos educando nossas filhas, nossos filhos, nós temos que lembrá-los disso, né? Eu falo isso muito para as minhas filhas, né? Olha, vocês têm que compartilhar isso.
né? Quem tem filhos homens, eu acho que a responsabilidade é maior ainda para dizer isso, né? Porque a igualdade por hora ela é formal, né? E isso acaba refletindo no trabalho das mulheres, né? Em diversas searas. Na classe política vocês podem ver por que as mulheres não conseguem muitas vezes, foi dito aqui, sendo a maioria da população feminina, hoje a representatividade é inferior aí a 20%. Por quê? Quando os homens se propõem a carreira política, eles passam o dia e a noite fazendo política, participando de eventos, jantares e tal. As mulheres, em algum determinado momento, elas vão ter que ir para casa, né? Cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. Então, a corrida não é igual. Não é igual. A disputa não é igual. Por isso que, muitas vezes, e há pouco tempo as mulheres participam desses movimentos, né? Então, é por isso que tem que ser construído, mas depende muito mais de nós, mulheres, na educação dos nossos filhos. Eu, pelo menos, penso assim. Não exclusivamente recai sobre nós essa responsabilidade, mas ela é preponderante na educação das novas gerações. Nos casais mais jovens, a gente já observa que o marido, o pai já trabalha junto com a esposa dentro de casa, já participa do cuidado dos filhos, da casa. Nos casais mais jovens é nítido isso. É uma mudança de comportamento, né? Falamos fora do ar antes de começar, citei aquela pensadora, filósofa Simone de Beauvoir, que tem uma das suas obras se chama O Segundo Sexo, em que ela mostra exatamente a questão da cultura, mas é claro que isso é do século XX, né? Meados do século XX, ela escreveu a obra exatamente mostrando a cultura que a mulher é o segundo sexo, que o primeiro é o sexo masculino e, invariavelmente, naquela época você tinha esse comportamento. Hoje não. Parece-me que essa reflexão que ela jogou para a sociedade à época está se mostrando uma realidade para as novas gerações. Talvez as gerações mais antigas, nossos pais ou avós, ainda tenham esse pensamento patriarcal, algo nesse sentido, sem demérito algum, estou querendo aqui responsabilizar, mas foi a forma que foram criados e aos poucos esse pensamento vai mudando. É um momento histórico, né? A gente tem que evoluir, né? Mas houve um momento mesmo que o pensamento era esse. Mas, por outro lado, também nas classes economicamente mais desfavorecidas, a mulher é a grande provedora, é a mulher que provê, é o sustento dos filhos. Não, a gente está falando aqui, né, nas classes mais abastadas, hoje existe um ambiente mais propício para dividir, compartilhar essas responsabilidades. Mas nas classes menos favorecidas, recai exclusivamente sobre a mulher. Isso o IBGE já levantou, né? São as mulheres que estão... Então, tripla jornada de trabalho para... Mas você me lembrou claro, nós três já passamos por comarcas do interior que nós éramos clínicos gerais. A entrância inicial nós trabalhávamos com tudo. A minha participação em Direito de Família foi inicial e intermediária. Depois, dali para frente, aqui em Curitiba, basicamente, foi fazenda pública. E depois, quando eu fui para o segundo grau, eu fiquei no crime na primeira criminal. Depois passei pela previdenciária, responsabilidade civil, a criminal e voltei para a responsabilidade agora. Mas eu me recordo daquelas ações de alimentos que entravam contra os ex-maridos ou os ex-companheiros. E sempre ligavam, mas eu não tenho dinheiro, não é o suficiente. Mas engraçado que a mulher... mesmo assim, continuava provendo e eles não proviam. Eu estou sem emprego agora, ou então eu estou ganhando pouco, não tenho como dividir. Mas eu nunca vi uma mulher dizendo, não, mas eu também tenho esse excludente. Também não tenho como pagar, então a mulher sempre se virava. Pedia a complementação pelo homem, mas ela estava ali presente, como você está dizendo. Então ela tinha um ambiente da casa e ainda tinha essa pretensão. E engraçado que os homens, não, eu estou sem emprego agora, estou sem salário, ou está ganhando pouco, eu não posso dividir. Já notaram isso? Nós passamos por isso. Verdade. Ações de alimentos. Sim, culturalmente isso é... E veja que eu estive numa vara dessa... Há mais de 20 anos, 25 anos. 30 anos. 30 anos. Já tinha essa cultura e hoje acho que ainda se coloca. Ainda se eximem. Alguns têm responsabilidade, mas alguns se eximem nessa perspectiva. Eu não posso abrir mão dos meus benefícios em prol de uma prole ou algo nesse sentido. Então, eu acho que nós estamos caminhando ainda, muito embora muitas famílias já tenham uma nova visão, mas ainda estamos caminhando e longe de terminar essa caminhada para que haja ao final essa cultura absoluta de que todos têm um tratamento igualitário. Mas, de qualquer sorte, o que vocês estão fazendo nesse exato momento serve de um grande exemplo positivo
para a sociedade, não só paranense, mas é brasileira, porque esse nosso podcast ele é visto não só em Curitiba, ele é visto mundialmente. Quem quiser ver no Brasil vê, quem quiser vir fora também vê. E é exatamente isso, mostrar que é possível que as mulheres participem ativamente dessas atividades. Sim, porque as pessoas às vezes confundem a questão das políticas que falam sobre a equidade de gênero como pautas exclusivamente feministas. Não são, elas são pautas de direitos humanos, né? Essa igualdade é de direitos humanos. Uhum. Se a mulher ela faz parte dessa sociedade, né, brasileira, da sociedade, né, mundialmente falando, né, ela faz parte de maneira majoritária, ela não pode ter voz, né? Então é uma pauta de direitos humanos, não exclusivamente, né, como se fosse uma de cunho exclusivamente feminista. Nós queremos estar ao lado dos homens. Sim, sempre ao lado. Como eu disse, né, quando até recebi a notícia, não atrás e nem à frente. Nós queremos estar junto, ao lado e participando dessas decisões que nos afetam a todos nós. É isso que a gente tem que deixar essa mensagem para as meninas, para as mulheres, que às vezes não acreditam que pode estar nesse espaço de poder. Tem que acreditar, porque se você não acreditar, você vai ser sempre alvo de decisões exclusivamente do viés masculino. Uhum. Que não estou dizendo que vai ser decisões totalmente errôneas, não quero dizendo isso. Mas você não vai ter oportunidade de participar dessas decisões que vão te afetar. Totalmente, eu concordo plenamente com isso aí. Tanto é que vocês duas são frutos dessa perspectiva, dessa visão, acho que é da maioria, porque a desembargadora Lídia, a desembargadora Ana foram eleitas pela maioria dos votos. A maioria optou por vocês duas. E fico feliz com relação a esse resultado. É uma demonstração de trabalho, de poder. E claro, existem as ações afirmativas. Quando eu falo ação, eu assisto do lato senso. Ações afirmativas, sim, do CNJ, do legislador, Lei Maria da Penha, resoluções do CNJ, tudo para buscar a interação das mulheres com os homens, porque ainda há uma certa resistência. Mas, de qualquer sorte, o que estamos vendo aqui hoje, nesse exato momento com vocês, é um ganho da qualidade do ser humano, como disse você. E já vencemos a primeira hora. Puxa! Veja que no começo você disse, meu Deus, não vai dar. Já estou avisando que eu já fui comunicado que vencemos a primeira hora, então já estamos muito bom. Literalmente indo para a reta final. Mas eu não poderia encerrar o programa sem agradecer profundamente vocês duas por terem vindo, saindo dos seus afazeres. Eu sei que a desembargadora Lídia, como presidente, é o tempo todo demandada. Eu não duvido que na hora que ela foi caminhando em direção ao carro, certamente foram atrás ela assinando, alguém falando. Exatamente. Daí acelera o carro e a pessoa corre atrás do carro para dar mais recado paroquial ainda. Tenho certeza que foi isso. Mas muito obrigado por vocês duas terem vindo, porque eu acho que aqui ficou claro nesse programa de hoje, o especial, eu chamo de especial Dia da Mulher. Nós estamos ainda no mês de março, muito embora esse programa vá se perpetuar nos meses que vão seguir, nos anos que vão seguir, mas tenho certeza que ele foi gravado agora, em março, exatamente porque vocês são referências do poder da mulher que veio para agregar, do poder da mulher que veio para somar, do poder da mulher que veio para participar, para construir e mostrar que mais do que mulher é ser humano. Então, muito obrigado. Eu gostaria que as duas deixassem uma mensagem final. Lídia, Ana, o que podem falar? Uma mensagem final qualquer. O tempo é seu para dizer, criar uma esperança para as novas gerações de mulheres. A palavra é sua, por favor. Muito obrigado, Desembargador Panza, pela oportunidade de participarmos de um programa dessa importância, dessa envergadura, né? E o que nós queremos dizer a todas as mulheres é que, como diz o jargão popular, né? Lugar de mulher é onde ela quer. É isso que eu gostaria de transmitir para todos. É um jargão popular, mas é isso mesmo, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Perfeito, muito obrigado. E você, Ana? Acho que a mensagem, além dessa que a doutora Lídia disse, que é muito importante, é que nós temos que acreditar nas mudanças, não perder a crença em nós mesmos, né? Porque nós estamos vivendo, todos nós, um momento histórico, né? Nós estamos construindo a nossa história de vida e participando da história de outras pessoas também. Então, a gente tem que acreditar que nós podemos mudar. E como que nós fazemos isso? Somando, participando, dialogando. Então, a mensagem que eu deixo para as nossas ouvintes aí é que não deixem de lutar, de acreditar. Muito obrigado pela oportunidade. E, na realidade, o que nós tivemos aqui nessa hora foi nós bebermos do conhecimento. E falar em beber do conhecimento, ninguém sai de mãos abanando aqui. Eu quero entregar para cada uma de vocês, meninas, uma
caneca Gostei das meninas. do nosso podcast. Teste bacana. Tá aí, ó. Toda vez que vocês forem tomar aquele chazinho calmante para aguentar o trampo, vocês vão lembrar do nosso podcast. Muito obrigado. E que vocês ajudaram a construir o nosso programa e que vocês engrandeceram o nosso programa, vocês embelezaram o nosso programa, porque são almas, acima de qualquer suspeita, são almas altamente puras, são almas de trabalhadoras, são almas de mulheres guerreiras. E Nós que agradecemos a oportunidade, né? O doutor Panza, nosso amigo, né? Grande amigo. São palavras de um amigo, né? Que não, mas eu tô torcendo mas agradecemos muito. Sucesso absoluto de vocês, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso total. Ou seja, quem ganha é o Poder Judiciário Paranense. Parabéns mais uma vez. E assim, então, depois dessa belíssima palestra, por assim dizer, desse belíssimo bate-papo, desse belíssimo encontro com as duas meninas que deram um show de conhecimento, eu quero me despedir dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes, e sempre agradecendo aqueles que no backstage, que nos bastidores, dão todo esse apoio para que esse nosso programa ele possa acontecer. Então, o agradecimento fica aqui. Idealização e roteirização de Cris Galperin e Cláudia Bevilacqua. A identidade visual é de Pedro Navarro e Thaís Furman. Nós temos aqui a produção da Lumi Yoshimo Mitsubishi, Bernardo Gonzalez e Lamartine Lima, sonorização Bernardo Gonzalez e filmagem e edição Lamartine Lima. Como eu disse no começo e fica agora, se gostaram do programa, deixem um like. Se não gostaram, indiquem para os inimigos. E voltaremos a um outro episódio, um outro debate, um outro tema, uma outra conversa com novos personagens. Obrigado e até o próximo episódio.